Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Dessa vez estamos com um convidado aí, um carioca ilustre aqui da nossa região, Eduardo Cordeiro, nosso âncora Big Boss, Rodrigo Gueda. E a gente está aqui para mais um bate-papo aí, falando bastante de jiu-jitsu, da carreira do Eduardo Cordeiro. Esse cara aí que é uma figura, vocês vão conhecer mais ainda quem não conhece. Eduardo, seja bem-vindo aí, se apresenta para a galera. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade. É um prazer aí estar com vocês aqui na BJJ Protec. Carioca, porém, há 8 anos em Santa Catarina. E eu escutei do meu vizinho que eu já estou falando cantado. Mais Catarina que carioca. Então já seria um carica, carioca de Santa Catarina. Legal. E conta um pouquinho um pouquinho da tua história no esporte, professor. Recém-graduado faixa preta no jiu-jitsu, né? Tem uma longa história já na parte do judô também, sempre envolvido em outros esportes. Conta um pouquinho da tua história para a galera. A minha história, eu cresci dentro do esporte, né? No Rio de Janeiro. E eu fiz de tudo, né? Desde equipe de natação para não pagar o baile de domingo. Essa história é verídica. Eu morava do lado do Clube América, né? Infelizmente hoje o América tá numa decadência muito grande. E a festinha no domingo era R$ 40 para entrar e eu não tinha dinheiro. Para você se tornar atleta de natação ali, você só pagava R$ 10 para, né, curtir a festa. Então eu fiz a conta, R$ 10 por mês, né, para ser atleta de natação e pagar 40 no baile. Aí, 160 no final do mês, então eu pagava só 10, mas eu tinha que nadar. Aí, eu era tão ruim na natação que o professor, no final dos tempos, falou assim: cara, você vai nadar só peito, porque dá certo não, cara. Mas teve já natação, futebol, judô, jiu-jitsu? A natação foi para não pagar a festa, tá? Que fique bem claro isso. Né? Mas eu comecei ali no futebol. Eu estudei num colégio onde meu pai era presidente ali da Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista. E eu via muito meu pai arbitrando futebol. Meu pai foi um bom árbitro amador. E eu fiz faculdade de Educação Física, cresci no judô também, né? Fazia algumas aulas aí de jiu-jitsu, tinha muitos amigos do jiu-jitsu na época, mas sempre fui voltado para o judô. E ingressei na Faculdade de Educação Física em 2001, fui graduado a faixa preta de judô em 2002, com 20 anos, e em 2003 eu fiz o curso de árbitros de futebol da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, onde eu passei, né, a dar um pouco mais de ênfase nessa minha parte de arbitragem e larguei um pouco a parte competitiva do judô, sendo apenas técnico, professor, e comecei ali no Rio de Janeiro arbitrando, até que em 2009 me tornei profissional, entrando para o quadro de árbitros da CBF, né? E arbitrei pelo Rio de Janeiro até 2014, quando recebi um convite do falecido presidente da Federação Catarinense, Dr. Delfim, de Pádua Peixoto, que infelizmente nos deixou naquele trágico acidente da Chapecoense. E a partir de 2015 passei a integrar o quadro de árbitros da Federação Catarinense de Futebol e o quadro de árbitros da CBF pelo estado de Santa Catarina, encerrando as minhas atividades dentro da CBF no ano de 2019, quando eu pedi para que entreguei a minha vaga ali, uma vez que entendia que a minha carreira não tinha dado a sequência que eu gostaria que ela tivesse sido dada. Né? E venho morar em Santa Catarina em 2015, começo ali a fazer um trabalho dentro do judô na Fundação Municipal de Esporte Balneário Camboriú. Comecei a trabalhar também na Academia Open One, em Itajaí, que era uma academia muito grande na época, salvo engano, era a maior academia de Itajaí. E comecei a tomar gosto pelas competições de jiu-jitsu através da academia,
porque a academia incentivava os seus alunos a competir. Eu, à época, faixa roxa, né? Mas você começou um trabalho com o judô lá e... Comecei um trabalho com o judô infantil E tinha jiu-jitsu lá também. E tinha o jiu-jitsu também, eu fazia as aulas de jiu-jitsu, até assim, para esparecer um pouco, porque nós como árbitros não tínhamos uma rotina muito grande, eram muitas viagens, e comecei o jiu-jitsu mais para, poxa, eu tenho que fazer uma atividade que relaxe a minha parte mental. Mas você começou em 2015, quando veio pra cá? 2015, quando vim pra cá. As pessoas até brincam comigo, que é o único carioca que aprendeu jiu-jitsu em Santa Catarina. Mas foi o primeiro treino de jiu-jitsu, foi aqui então? Não, eu treinava jiu-jitsu, mas de forma esporádica, né? Eu sempre levei mais a sério o judô, né? Então, eu treinei muito jiu-jitsu, mas nunca dei sequência no Rio de Janeiro. Como é que é? Até, talvez muitas pessoas vão ter essa dúvida, né? Muito se fala sobre... Né, até teve um vídeo teu que viralizou lá na academia, um faixa azul de judô. É azul ou era branca ele? Não, ele era de judô, era roxa. Não, mas no jiu-jitsu. Jiu-jitsu era branca. Faixa branca de jiu-jitsu, tava lutando com marrom, com preto. Ele deu um quedaço, cara, foi lindo, pegou na hora do treino de competição. E a galera tudo falando que ele não poderia ser faixa branca, porque ela era preta de judô. No caso, ele não era preta de judô, mas ele era muito bom. Você começou a treinar jiu-jitsu já sendo faixa preta? Você entrou na faixa branca ou na azul no jiu-jitsu? Eu comecei no jiu-jitsu já faixa preta de judô. Então eu ingressei na faixa azul. Já começou direto faixa azul. Isso, e eu fui graduado, na época eu praticava o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, com um aluno do professor Múzio de Ângeles, que era a antiga Brasa, no Rio de Janeiro. Então quem me graduou a faixa roxa foi o Múzio, em 2005. Então eu tive um hiato aí de quase 10 anos, Entendi. Sem praticar ou fazendo 2, 3 treinos por ano, que era o que eu conseguia fazer. E em 2015 eu chego com uma faixa roxa na cintura, né? Então, assim, e já respondendo a sua pergunta, por mais que o atleta seja faixa roxa de judô e ele tenha dado uma queda teoricamente aí bonita, a gente tem que ir pelo lado da eficiência, né? Porque nós praticamos jiu-jitsu. As quedas do judô, elas são realmente bonitas, mas fica a pergunta, será que elas são eficientes para o jiu-jitsu? Porque existem muitas quedas bonitas, mas ineficientes no sentido da regra do jiu-jitsu ser diferente da regra do judô, né? Muitas das vezes você aplica uma queda de judô bonita, mas você acaba dando as costas para o seu adversário, e aí você perde totalmente determinadas posições que você conseguiria se você adaptasse e adequasse essas quedas para o jiu-jitsu. Até porque no judô o cara pode derrubar e se jogar, sair rodando, não tem problema. E no jiu-jitsu tu precisa manter e controlar a posição, né? Eu também, eu sei dessa regra, mas eu discordo dela, né? Porque o atleta que é faixa preta de judô, não necessariamente ele é bom de chão também, porque tem escolas de judô que não trabalham o neuazá, né, que é a parte de solo do judô. E aí o aluno já chega de azul e, mas às vezes não conhece uma guarda direito, não sabe fazer guarda, não sabe se movimentar no chão, e até a parte de projeção de queda não é adaptada, né? Então eu não vejo como que tenha que começar de azul. Eu acho que realmente pode começar de branca e, claro, talvez gradue mais rápido, porque vem com uma parte de cima muito desenvolvida do judô, né? Ratificando a sua opinião, eu acho que pior que o judô é a parte do wrestling, que eles falam na regra de jiu-jitsu, se você tiver um wrestling avançado. Pois E o que seria um wrestling avançado? Nós começaríamos um debate hoje, daqui a 5 dias nós não teríamos chegado a um denominador comum. Porque o wrestling ele é muito praticado nas escolas americanas. Eu tive fazendo intercâmbio aos 17 anos e eu pratiquei wrestling na high school, onde eu estudei, né? E todos ali estavam, teoricamente, no mesmo barco, né? Lógico que uns diferenciavam de outros, até pela habilidade, pelo tempo de wrestling que tinham, mas o que é ser um wrestler avançado? E eu não tenho
Aqui no Brasil não tem tanto parâmetro, eu não né? tenho essa magnitude. E se você for pegar o trecho da regra da IBJJF, eles dizem que o wrestler avançado tem que começar de azul. E aí nós não temos um parâmetro e uma definição de wrestler avançado. Mas hoje no Brasil, o que seria equivalente ao wrestling dos americanos? Seria a luta livre ou não? O wrestling ele tem umas regras... Tem o próprio wrestling no Brasil, já está bem desenvolvido. Bem não, né? Mas já está se Porque até eu desenvolvendo. estava vendo uma polêmica esses dias que o pessoal estava falando, porra, americanizaram até a luta livre, agora estão chamando de no-gi. Em teoria são esportes equivalentes, são parecidos, o jiu-jitsu sem kimono, a luta livre. Na verdade vai mudando a regra, né? Porque a luta livre ela tem uma sequência de movimentação e o próprio wrestling tem umas categorias diferentes, né? De pontuações diferentes. Na luta livre trabalha mais a busca da finalização e no wrestling, se eu não me engano, mais a parte de queda de projeção também. Existem dois tipos de wrestling olímpico. Mas tá? o no-gi e a luta livre são equivalentes? Então, a luta livre ela sempre foi praticada com todas as chaves possíveis e imaginárias, né? E o jiu-jitsu ele traz essa parte de no-gi da luta livre, né? Que seria a luta sem o kimono, com algumas diferenciações da regra da luta livre. Por exemplo, a chave de calcanhar, né? É uma regra que foi colocada agora há pouco tempo para a parte adulto do no-gi. Né? Você pode perceber que na parte pano, né, na parte kimono, a gente, seja a categoria que for, a chave de calcanhar ela é proibida, né? Mas enquanto que na luta livre você tem uma quantidade maior de chaves aí, de perna, de pé, no no-gi existe, no caso no jiu-jitsu, existem algumas restrições que na luta livre já não existe. Mas só pegando esse adendo do wrestling, o wrestling olímpico ele é dividido em dois, né? Existe só a parte do tronco para cima, né? E existe a parte do corpo inteiro, né? E o objetivo do wrestling ele é um pouco parecido com o do judô, que é colocar o seu oponente com as costas no chão. Estava vendo também sobre essa polêmica aí do judô, agora o Fabrício Andrei deu um show no Polaris. Você acompanhou o evento agora? Acompanhei. O Fabrício deu um show de judô voltado para o jiu-jitsu. Ele também, eu acho que, não sei se é preto, eu acho que ainda não, mas ele tem uma formação muito boa no judô. E ele adaptou muito bem para o no-gi. E a galera estava falando, será que o judô é a melhor arte marcial para quedas no jiu-jitsu sem kimono? E daí o pessoal estava falando que não, porque no judô antigamente tinha os ataques de perna, double leg e tudo mais, e os wrestlers começaram a dominar o judô. E eles tiraram a regra de ataques de perna em razão disso. Daí qual que foi Você sabe qual que é essa história? Por que tiraram os ataques de perna? Se é mais politicagem ou foi para ficar mais bonito e realmente ter mais projeção de quedas? Bom, eu tenho uma teoria que não é apenas a teoria do Eduardo Cordeiro, né? Antigamente nós existíamos 4 tipos de pontuação no judô. Existia o koka, que é quando o adversário caía apenas com o quadril no chão. Existia o Yuko, quando você caía de lado. Existia o Vazari, que era o golpe quase perfeito, e existia o Ippon, que é o golpe perfeito. E como você poderia chegar ao Ippon? Você poderia chegar ao Ippon com 2 Vazares, o Vazari era cumulativo. Você poderia chegar ao Ippon imobilizando seu adversário com as costas no chão por 20 segundos. Você poderia chegar ao Ippon se o seu adversário recebesse 4 faltas, né? E você poderia chegar ao Ippon por finalização, né? Chave de braço, estrangulamento, enfim, nós nunca tivemos chave de perna no judô. E as Olimpíadas do Japão, salvo engano, foram em 2020 e o judô japonês é um judô mais tradicional. A Kodokan, que é a escola que rege o judô, né, que rege as regras do judô, fica no Japão. E o leste europeu ele vinha fazendo muitas catadas de perna, muitos jogos que
fugiam um pouco do judô tradicional, né, do judô japonês. Então, eu acho, né, não posso afirmar, mas eu acho que essa mudança de regra do judô, ela veio muito pela Para beneficiar. Olimpíada ser no Japão, Uhum. o judô do Japão ser o judô mais tradicional, a Kodokan entender que o judô teoricamente estava ficando feio, né, o que na minha opinião não estava, muito pelo contrário. Eu acho que a luta estava dando um dinamismo muito maior. Você não pode pegar um esporte, né, seja ele qual for, Cortando. e a maioria das vitórias serem por punição. Então, algo está errado, né? Então, hoje você acompanha o judô, E você acontece pega isso, né? você pega uma luta de judô e se você for pegar um campeonato mundial, a maioria dos resultados finais não é por ippon, e sim por falta de combatividade ou por punições. Então, quando você restringe qualquer coisa que seja, você não mais beneficia o atleta, você beneficia o antijogo. Então, o judô, ele se tornou ele sempre foi uma coisa bonita de se ver, entretanto, ele está parecendo aquela, quando você é pequeno lá, aquela mãe cheia de regra, né? Olha, que você esteja em casa às 7h30 da noite, não pegue sereno, saia agasalhado. Acaba Dessa tirando o forma. brilho não só para quem está assistindo o evento, mas para quem pratica também, né? E muita gente era especialista nos katagurumas, nas movimentações de catada de perna E aí você restringiu uma parte muito grande de pessoas que tinham esses golpes como preferência aí, principalmente aí a Europa. Nós temos o exemplo hoje, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, campeão mundial, João Derry, ganhou uma final magnífica em 2003 com uma catada de perna brilhante. E hoje, se o João Derry tivesse ainda competindo, ele não teria mais espaço no judô. O jogo dele, ele teria que ou mudar o se jogo adaptar. dele, porque quem rege o judô entendeu que a catada de perna tirou o brilho do judô. A gente fala bastante, né? O professor Feijó fala muito durante as aulas, os conteúdos que a gente cria aqui também, fala sobre isso, que pô, sempre vai aparecendo coisas novas, né? Novas técnicas, novas guardas, o esporte vai evoluindo e o objetivo é a gente aprender e desenvolver uma defesa, um contra-ataque, a gente saber desenosar aquele nó, né? E não ficar cortando ele. como aconteceu recente com as guardas lapelas, né? Um movimento para proibir, para restringir. A 50 também aconteceu e muito tempo atrás a guarda-laço. O guarda-laço, quando surgiu também, a comunidade fez um movimento tentando proibir que fosse utilizado, e hoje é uma guarda tradicional do jiu-jitsu, né? Então a gente vê a 50, por exemplo, quando surgiu, ninguém saía, travava a luta inteira. Hoje trava quando tu quer travar, mas a galera já sabe trabalhar bem com a posição, sabe sair bem, sabe evoluir, e tá acontecendo a mesma coisa com a lapela, né? Então às vezes esse movimento, como tu falou, para restringir, acaba sendo aquela mãe chata que fica proibindo um monte de coisa, mas não deixa o filho crescer e se desenvolver, né? Eu usei essa analogia e eu vou até além. Né? Hoje eu ministro aulas de jiu-jitsu, né? Eu era o responsável fui o responsável durante muitos anos pela cidade de Balneário Camboriú no judô. E hoje o jiu-jitsu ele se tornou um lifestyle, né? Você hoje faz o jiu-jitsu, 90% das pessoas não são competidoras e tá tudo bem. Pelas amizades, Você pela faz o resenha, jiu-jitsu pela atividade física. Pela atividade física, você faz o jiu-jitsu pelas amizades. Parecer. Você faz o jiu-jitsu porque você quer se sentir bem. Você entende que aquela comunidade é uma comunidade benéfica para o seu estilo de vida, enquanto que o judô parou no tempo. Ele não é lifestyle. Você tem no judô poucas competições comparado ao jiu-jitsu, por ele ser um esporte olímpico, ele é totalmente voltado para o governo, ele recebe verbas
do governo, e você tem aquele ciclo olímpico ou ciclo mundial daquele atleta, e só vai um para uma Olimpíada, só vão dois para o Mundial, e aí você restringe o atleta ao ponto de você ver atletas de 25, 26 anos aposentados. E o jiu-jitsu você vê hoje atletas de 40, 45 anos iniciando e O leque também de oportunidades competindo. que o jiu-jitsu ele possibilita, né? Em tantas áreas, como atleta, como professor, como empreendedor, na parte de publicidade, é muito grande o jiu-jitsu, ele vem crescendo muito. E hoje você está... Desculpa, professor. Hoje você está focado só no jiu-jitsu, Eduardo, ou você faz judô ainda também? Não, eu parei de fazer judô e eu comecei, porque quando eu comecei a competir, eu ia muito com a cabeça de judoca. E isso, para quem já vem da modalidade judô e quer competir jiu-jitsu, para você tirar alguns vícios, foi muito difícil. Então, eu acho que é até mais difícil para quem vai começar uma atividade do zero. Então, hoje eu pratico só o jiu-jitsu, né? E eu treino muito as quedas do judô, que eu entendo que sejam interessantes, e o mais importante, com a parte de transição. Porque para que você ganhe o ponto da queda, é importante que você mantenha o seu adversário por 3 segundos. E aí, se você não desenvolver algo que seja interessante para essa parte de transição, você vai desprender uma força desnecessária para aquela queda. Entretanto, ela não será eficiente uma vez que você não projetou o seu adversário e o manteve por 3 segundos no solo. E ainda que é uma tentativa, né? Porque daí ele já ficou atento na tua entrada, na tua movimentação, já vai se defender melhor na próxima, né? E voltando à sua pergunta, Rodrigo, o judô é muito eficiente para a parte de movimentação. Eu não conheço um esporte, né, melhor para você aprender a movimentar em pé do que o judô, adaptando e adequando ao jiu-jitsu. Mas em matéria de queda, existem algumas situações que o jiu-jitsu te permite que você não consegue chegar próximo do seu adversário. Então, eu não gosto muito desse termo judô voltado para o jiu-jitsu. Não, são quedas, né? E essas quedas, elas têm tanto no judô quanto no jiu-jitsu, entretanto, voltadas para o jiu-jitsu. E o mais importante, com a parte transitória. É muito importante que você faça a projeção, é muito importante que você derrube o seu adversário, mas que você continue o movimento até que esse ponto se legitime. Tu falou da parte de projeção ali, de entrada de queda, né? Eu acho bem interessante isso, de não ser o judô pro jiu-jitsu, ser o jiu-jitsu. E é uma coisa que eu vejo que meus alunos que vêm do judô pecam bastante na parte do time de entrada, né? O time de entrada no judô ele demora mais, é uma coisa mais trabalhada, e no jiu-jitsu, se tu demorar muito, o adversário já te puxa, tu já perde aquela oportunidade de entrada, e eu vejo a dificuldade dessa adaptação do tempo de entrada de queda do judô pro jiu-jitsu, né? Já eu fiquei 3 anos e meio treinando só puxando para guarda. A minha vida toda eu fui um passador, eu não tinha time nenhum de quedas para o jiu-jitsu, e eu falei, se eu quiser melhorar, eu tenho que melhorar partindo do meu treinamento, porque se eu for para a competição, vai ser um sufoco e eu vou aprender da pior forma possível, né? O jiu-jitsu é um aprendizado eterno, mas se você não se colocar em dificuldade, se você for um atleta oriundo do judô, e você quer praticar o jiu-jitsu, e você acha que você vai ter algum tipo de benefício, ou que você vai se colocar de uma forma, digamos assim, melhor que outro atleta por ser bom em quedas de judô, está fadado ao fracasso. Você tem que estar aberto ao novo, você tem que ser um bom guardeiro,
né? Isso aí, o judoca não trabalha isso, ele nunca trabalhou, ele não sabe o que é chamar para uma guarda. Então, eu passei muitos anos da minha vida descobrindo esse novo que até então eu não conhecia. Então, hoje, eu jogo tanto por cima quanto por baixo e me sinto seguro nas duas situações. Professor, você disse que hoje você está focado ali 100% para o jiu-jitsu e você tem um espaço, a gente estava conversando outro dia, hoje é o Espaço Volk que você tem lá em Balneário. Isso. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu tive autorização da Volk, né? A marca hoje de kimonos aí que vem crescendo muito no mercado, né? A Volk hoje produz uma linha de kimonos e também ela está sempre Estão muito fortes aqui no Brasil. ela está sempre modificando, né? Ela está sempre fazendo lançamentos novos, né? Então, essa semana mesmo está indo um lançamento novo aí para o site e vira e mexe eles voltam com alguns kimonos antigos que o público pede, então eles estão sempre em contato com esse público, então e voltou há pouco tempo aí um kimono muito bonito que é o modelo Dubai, enfim. E aí eu tive essa ideia de criar um espaço em Santa Catarina levando o nome da Volk, e aí fui atendido pela direção da empresa, e hoje a gente está começando um trabalho em Santa Catarina, e o nome do nosso espaço se chama Espaço Volk. Ele fica em Balneário Camboriú, no bairro Praia dos Amores, que é bem a divisa de Balneário Camboriú com Itajaí, onde fica a Praia Brava, né? A Praia Brava... Pô, espetáculo lugar lá. A Praia Brava... Um lugarzinho bem ruim pra treinar. Praia Brava já... Mas é na beira da praia ou não? Não, 400 metros do mar, né? É um espaço pequeno aí, eu tenho 28 metros quadrados de tatame ainda, mas o nosso objetivo para daqui a 2 anos já é ampliar esse espaço. Esse ano a gente tem feito trabalhos muito bons aí com alunos kids, nós estamos aí com alunos adultos também, mas que ainda não tomaram esse gosto pela competição, mas, como eu disse no início, 90% das pessoas que praticam jiu-jitsu não competem, está tudo bem e bola para frente. Eles são faixas brancas no jiu-jitsu, mas são faixas pretas em suas respectivas áreas. Eu trabalho com médicos, com engenheiros, com empresários. Então, não é porque você é um faixa preta de jiu-jitsu que você sabe tudo, muito pelo contrário. Sim. Eu aprendo muito mais com meus alunos, né? Diversas dicas aí de empreendedorismo, trago muitas coisas que eles, de informações, de conhecimento deles para o jiu-jitsu, para que minha aula fique melhor, para que meu espaço fique melhor, e só tenho a crescer com isso como professor, né? E também como atleta de jiu-jitsu. Legal ver um atleta, um cara que está todo final de semana na competição, mas que entende a importância do jiu-jitsu para todo mundo também. Uma coisa que eu queria que tu pudesse compartilhar com a nossa comunidade do jiu-jitsu, né? Eu acompanho tu, a gente é amigo, e tu viaja bastante, tem bastante contato fora do Brasil, tá sempre treinando em academias diferentes. E o que tu percebe no desenvolvimento do jiu-jitsu pelo mundo, assim, o que dá de trazer que está dando certo, que a gente pode aplicar aqui e replicar aqui? Então, eu tive agora no Texas, né, academia do Rafael Formiga, aí, que é o líder da Double Five, e tive também em Orlando agora, na academia do professor Fabinho Rosa. Fabinho Rosa que veio aquele old school mesmo, né, e treinou muitos anos na Barra da Tijuca com o professor Gordo, né, e há 17 anos nos Estados Unidos. E eu vejo diferença nas regiões, né, assim como nós temos diferenças aqui no Brasil, né, o jiu-jitsu em Santa Catarina, tive agora esse final de semana em João Pessoa e no Recife. Tive o privilégio de conhecer a academia do professor Luciano Pio, que é da ZR Team, e do professor Michel, que em João Pessoa. Então, se você pegar o jiu-jitsu do Nordeste,
ele já é diferente do jiu-jitsu do Sudeste, que é diferente do jiu-jitsu do Sul. E isso não é diferente nos Estados Unidos, tá? Você consegue ver a diferença do jiu-jitsu praticado no Texas, em Dallas, e você vê a diferença do jiu-jitsu praticado na Flórida, em Orlando. Então, o profissionalismo. Por mais que nós sejamos brasileiros, estando na América, a aula começa no horário, o respeito com os alunos. Não existe mais essa coisa de paga 10, paga 20, chegou atrasado, Enche o de apelido. aluno não é cheio de apelido, o aluno ele é cliente. A gente tem que entender isso, né? A gente não vai deixar uma criança 50 minutos olhando para a parede porque ela desrespeitou. Então, hoje tudo é muito conversado, hoje tudo é muito trabalhado. Uma outra questão que era feita antigamente, né? O aluno fez algo errado aí, você pegar o aluno e dar uma queda, ou então o antigo corredor dar uma fachada. Se fizer isso nos Estados Unidos é processo. O pai e a mãe ali estão acompanhando o treino. Hoje todas as academias americanas, que pelo menos as que eu frequentei, são filmadas. Então existe um circuito interno. Tudo é visto. Tem até aplicativo para responsáveis acompanharem treinos de onde eles estiverem. Caramba. Entendeu? Então, assim, o profissionalismo, ele entrou na nossa modalidade. Então, se você ainda for aquele professor que acha que se o aluno de 10, 12 anos errou, você tem que dar um golpe no aluno, você tem que dar uma fachada no aluno. Lá nos Estados Unidos, a coisa vai ficar séria para o seu lado. Então, eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais desse profissionalismo que acontece fora para o Brasil. Eu ainda vejo muitos professores me dando uma desculpa no sentido de que, isso sempre foi feito, mas espera aí, vamos parar. Mas sempre foi feito. Cabe nos dias atuais? É interessante para a sua escola fazer? Então, não é porque uma coisa sempre foi feita que ela vai continuar sendo feita. Tudo tem que ser analisado minuciosamente para que não ocorram problemas dentro da sua academia. Então, hoje, até a forma de você interpelar uma criança, até a forma de você se dirigir é diferente, né? Se você hoje colocar um apelido numa criança, né? Aquele professor antigo que chegava sempre alguém diferente na academia, hoje você tem 500 Mateus, 80 Lucas, 58 Enzos. Se você colocar um apelido naquele Enzo ali, ele já não gostar e a mãe não gostar, já vai dar um problema. O que não ocorre nos Estados Unidos. Eu vejo os professores com uma seriedade maior. Mas sabe que a gente vem desenvolvendo um trabalho, nosso objetivo com a BJJ Protec é desenvolver essa cultura de estudo aqui no Brasil também. A gente vê que lá fora, assim como no profissionalismo, na parte de tratamento com os alunos, assim como em competições, que está sendo levado de uma forma, a quantidade de eventos que tem lá fora, eles acabam valorizando mais o no-gi do que o jiu-jitsu ainda, em razão eles são muito bons nisso também, mas de forma geral. E aqui no Brasil ainda, do ponto de vista de qualidade de treino, de metodologia de ensino, de cultura de estudo, está muito aquém. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e a gente tem, hoje na BJJ Protec, a gente tem o conteúdo para assinantes, que é o professor Feijó que encabeça esse conteúdo de metodologia da BJJ Protec, e a gente tem os instrucionais, que logo você vem fazer parte com a gente também. Já tá dando um spoiler aí, Já né? dando um spoiler aí. E onde a gente também traz atletas de altíssimo nível, a gente tem muito conteúdo de qualidade que tem de todo mundo, alunos, atletas, professores. E com os nossos, os professores que são assinantes hoje da BJJ Protec, estão usando a metodologia, o que eu percebo? Tem muitas escolas ainda que não tem uma metodologia de ensino, que dá treino à moda antiga, igual a gente estava falando. Treinos, às vezes, com temas diversos, não tem um planejamento de aulas, e isso é muito ruim. A gente percebe que as escolas que têm uma metodologia de ensino,
que tem uma organização, um planejamento, tem treinos todos os dias, isso acaba trazendo os holofotes para a academia, porque a pessoa de fora olha aquela academia, porra, tem um treino bom lá, o professor é sério, pô, tem uma metodologia de ensino, as aulas são conectadas, ele consegue absorver o conhecimento, é colocado a técnica de uma forma que faz sentido para os alunos, o treino é bom, os parceiros de treino são bons pra caramba, em competição estão tendo bons resultados. Então, a partir do momento que começa a ter esse profissionalismo, trazer uma metodologia de ensino, isso valoriza demais a equipe. Tanto o nome da equipe, quanto as academias em si. Então, isso só vem a agregar. E tem muita gente ainda que reluta, né, por fazer esse trabalho de profissionalismo. Ainda acha que tem que ser aquela porradaria moda antiga, que tem que ser só treino de competição. Eu vi o professor Feijó falando também essa semana, que o pessoal acha que o treino de competição Porrada. é porrada e é errado fazer treino comercial. Até você falou isso, né, professor? Mas, na verdade, o treino para todo mundo que é o correto, né? O treino de competição são para as exceções e pessoas que realmente é uma turma diferente que quer fazer alto nível. Algumas questões. Eu sou daquela época que só tinham 2 revistas na banca, a Gracie Magazine e a revista Tatame. Uhum. Então eu ficava indo lá no jornalista, já saiu a Gracie Mag, já saiu a revista Tatame. Sim. Então eu lembro de uma entrevista do Rickson Gracie na época, que nunca perdeu um combate, e perguntaram a ele como é que ele treinava, uma vez que ele nunca tinha perdido e o treino ficava difícil para ele, né? E ele disse, eu lembro dessa entrevista, que ele falou o seguinte, que só a equipe dele sabia quais eram as deficiências dele, e baseado nisso, o treino começava das deficiências dele. E um treino de competição hoje é mais ou menos parecido com o que o Rickson disse há 20 anos atrás, né? Então vamos trabalhar as nossas deficiências competitivas para que possamos nas próximas competições lograr êxito. Diferentemente de um aluno iniciante faixa branca, faixa azul, ou um aluno que está voltando e que quer só fazer parte do grupo, né? Não é que esse aluno não possa fazer o treino de competição, mas ele vai primeiro voltar, ele vai buscar confiança, porque ele buscou o jiu-jitsu por alguma razão, né? O jiu-jitsu é a metáfora da vida. Tudo que acontece na vida acontece no jiu-jitsu. Então, se alguma coisa na vida dessa pessoa não está indo bem, ele buscou o jiu-jitsu para que essa coisa que está faltando, o jiu-jitsu, de uma certa forma, venha de encontro a isso que esteja faltando. Então, você vai pegar esse aluno iniciante, você vai pegar esse aluno que está parado há muito tempo e você vai colocá-lo dentro do grupo. Então, eu acho que a academia ela é importante justamente para que diferencie essas pessoas e elas possam frequentar o treino que seja mais benéfico para ela ou que tenha um objetivo específico para aquela pessoa. Ninguém é obrigado a ser competidor e ninguém é obrigado também a participar dos treinos de competição. Não existe mais um treino só, né? Não existe. Então, os empresários, donos de academia que já entenderam isso, já saíram na frente. Então, assim, a BJJ Protec hoje, ela tem uma metodologia. O professor que não consultar a BJJ Protec, pelo menos para conhecer essa metodologia, ele já vai estar 2, 3, 4, 5 passos atrás. Porque a metodologia ajuda o professor. O professor, dentro de uma aula, eu aprendi que ele ensina, controla e corrige. E muitas das vezes, fora da aula, ele tem que trabalhar, ele tem que montar uma metodologia. Ele tem que acompanhar os pagantes e não pagantes. Ele tem que ver se a academia dele está limpa. Então, só agora, no meu pensamento rápido, fica inviável. E o professor ainda quer ser competidor, né? Que é o meu caso, eu gosto, eu vibro, né? Aí você imagina se tudo cair nas costas desse professor. Pô, o cara não vive mais, ele não tem família. Se ele tiver que controlar a mensalidade dos alunos, se ele tiver que controlar a metodologia, se ele tiver que controlar as 10 aulas que a academia dele tem
ensinando, controlando e corrigindo cada aluno. Tem que ter planejamento, tem que ter Tem que ter um organização. planejamento. Você tem que ter professores, e a BJJ Protec, ela não só tem uma metodologia para alunos, bem como ela tem uma metodologia para professores. E isso é essencial. Isso tira o peso do profissional e você consegue entregar um produto para os seus clientes, para os seus alunos, de qualidade. Porque todos os professores que estão ali na sua academia, eles vão falar a mesma língua, tendo uma metodologia. Perfeito. E se você trouxer essa metodologia já pronta, é menos um problema que você tem, né? E você pode focar em outras situações que estão deixando a desejar. Principalmente quando a gente pensa no crescimento da equipe, né, professor? A gente fez a gente planejou lá atrás a produzir essas aulas para atender alunos e professores, né? Porque eu sei que hoje aqui nossa região é bem servida de grandes professores, mas durante muito tempo não tinha acesso a tanta informação. E a gente sabe que vários pontos pelo Brasil é assim hoje em dia ainda, né? O professor às vezes é um roxa ou é um preto que acabou de chegar na faixa preta e tem uma responsabilidade grande e não tem aonde buscar um conhecimento organizado, né? Porque, pô, tu vai pro YouTube, tu acha milhões de coisas, tudo aleatoriamente, né? Então a gente hoje se preocupou com isso. E para nossa surpresa, grata surpresa, hoje a gente tem muito mais faixas pretas, professores que consomem a nossa metodologia. Verdade. E, cara, feedback 100% positivo, assim, do que alunos mesmo, né? A gente fez para um público também, mas acaba que está atingindo o outro, mas acaba que a gente atinge lá no final o aluno que está recebendo a aula de uma maneira mais organizada, né? Então a gente está bem contente com o alcance que está tendo, assim. E uma coisa que eu penso, né, e eu venho conversando com os professores também, vocês vão... Se bem que eu comecei, eu fiquei muito tempo fora do jiu-jitsu, né, mas comecei a treinar, eu faço parte da galera que começou lá atrás, mas se tinha um pouco de dificuldade, às vezes, do professor passar o conhecimento, aquele negócio de guardar o conhecimento para ele, ou não passar tantos detalhes, deixar o aluno se virar, correr atrás, meio que fazer obrigação só de passar aula. Mas hoje, quando a gente fala do business, do negócio, quanto melhor os teus alunos desempenharem, mais sucesso a tua academia vai ter. Mais gente vai querer treinar, mais gente vai olhar com bons olhos. Então, incentivar os alunos a buscarem conteúdo, a estudarem, porque o professor muitas vezes consegue passar aí 1 hora de treino por dia, normalmente, quando tem treino todos os dias, mas para o aluno desempenhar bem, 1 hora às vezes não é suficiente, principalmente a nível de competição hoje em dia, do jeito que está o nível técnico da galera. Então essa mentalidade eu acho que é muito importante assim, a gente mudar. Você tem gerações diferentes, eu falo isso, Rodrigo e Jean. Você tem aquele pessoal que nasceu sem o Google, nasceu sem a internet. Vamos pegar as pessoas de 35 anos para cima, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu peguei aquela internet de escada, né? A minha mãe dizia que era o gato sendo estuprado. Né? Hoje em dia, você dizer para uma criança de 10 anos, 11 anos não sabe o que é isso. Né? Então, o que aconteceu hoje com o digital? As crianças em busca, os jovens, adolescentes, esse pessoal que tem 20, 25 anos, ele busca conhecimento, né, de todas as formas. Então, um cara recém-graduado, um cara recém-chegado à categoria adulto aí, de 18 anos, ele tem a capacidade de ver uma técnica no YouTube e de fazer no treino uma coisa que eu não tenho capacidade. Se eu ver uma técnica no YouTube, eu vou chamar o Jean, pelo amor de Deus, Jean, vem cá, eu vou fazer 15, 20 minutos até eu pegar todos os detalhes. Eu não nasci nessa época, mas eu estou aberto ao novo. Então isso é interessante. Então você pega essa geração nova que já nasceu com todas essas ramificações de YouTube, de internet, né, de acessibilidade, e eles têm interesse não só nas técnicas, mas como essas técnicas são passadas. Porque são nesses vídeos que eles vão buscar os detalhes e que vão fazer com que eles ganhem uma competição, vençam um combate. Então, é muito importante essa geração, você fazer algo e você fazer essa metodologia
de fácil acesso não só para professores, mas também para esse público jovem. Porque esse público jovem ele tem interesse. Ele não quer saber sua posição. Ele quer saber a posição que oriunda do professor, né? Ele quer que o professor ensine a posição, porque ele vai pegar a posição e vai também colocar a sua característica nessas posições. Então, o estudo hoje é de fundamental importância. Só que essa geração mais nova, ela já captou isso. Os mais velhos, eles relutam um pouco. Aí vamos para o americano. O americano não reluta em nada. Ele tem 40 anos, ele está aberto ao novo sempre. Por mais que ele não tenha nascido com a internet, Mas digamos eles assim. estão algumas gerações à frente também, né? As coisas chegaram mais cedo lá. Chegaram e eles estão muito abertos. Eles querem consumir, né? Eles não têm... Às vezes, para uma pessoa mais velha, é até vergonhoso. Eu vou comprar um curso? Não. Mas o americano compra. Porque às vezes um curso custa metade de uma mensalidade, ou às vezes até menos, mas o quanto que vai levar de evolução e acelerar o jogo dele em determinada posição, às vezes ele vai ganhar 2, 3, 4 meses de vida aí de evolução, vai ser mais rápido. E eu vou contar até um segredo para você, Rodrigo. Uma coisa que, poxa, eu fiquei muito feliz. Em 2021, nós fizemos uma equipe aqui de Santa Catarina. Eu convidei o professor Feijó para fazer parte como técnico, né? E ele prontamente atendeu. E nós estávamos ali no Tijuca Tênis Clube, você vai lembrar disso, né? E o campeonato era da CBJJD, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. É uma federação muito boa no Rio de Janeiro e que vem crescendo assim, em âmbito não só nacional, mas mundial. E o professor Carlão Barreto é um dos gestores dessa federação. E ele perguntou para mim, aquele daí é o Jean Feijó? Eu falei assim, pô, eu sou fã dele. Porra. Porque o Jean Feijó já fazia esse trabalho de metodologia, esse trabalho na internet há muitos anos. Então você imagina só o Carlão Barreto me pedir para apresentar o Jean Feijó. Eu falei, pô, vem cá, professor, e tal. Aí o Carlão Barreto, professor, eu sou seu fã. Pô, eu acompanho o senhor na internet. Aí eu olhei assim, falei, pô, que bacana, cara. Fez o soltinho com ele, professor? Pô, não dá, né? Pô, mas aí um abração pro seu Carlão Barreto, sou fã dele também, é um cara sensacional. Aprendo muito ouvindo ele, vendo as aulas dele também. Entende muito, Uma grande honra, um grande prazer. É um cara old school, completo, e tá sempre aí no digital, aprendendo com o novo, né? Atualizando. Ele hoje, não sei se Comentarista vocês do sabem, combate, né? né? O Não, UFC. ele saiu do combate, o UFC abriu seu próprio Você canal. faz peça. E hoje, quer dizer, o UFC entendeu que era importante ter no Brasil um canal próprio. Um grande comunicador, né? E hoje ele é o principal comentarista do canal do UFC. Né? Então, assim... Acompanho bastante ele, gosto bastante. E, assim, eu fiquei... E é o que tu falou, né? Um cara lá das antigas, da história do Vale Tudo ainda, né? Vale tudo, ainda. sem luva. Se reinventando, aprendendo a se comunicar bem, comunicando com o público leigo e com o público especializado e evoluindo sempre, né? Mas foi o máximo ali, cara. Aquele dali é o Jean Feijó, porque tava com a máscara, entendeu? Então não dá pra reconhecer bem o Jean na época. Mas não é só as pessoas que conhecem o professor Feijó também. Ele disse que lá no Rio de Janeiro também passava o Eduardo lá na rua. Todo mundo, pô, Eduardo, o rei da Tijuca. Todo mundo conhecia você. Não, eu vou lançar, qualquer dia desse eu vou pegar nossas imagens, porque foi muito legal aquele evento. Nós ganhamos o desafio de 4-1, né? E eu quero fazer uma coisa bacana, né? Porque eu sempre coloco aí nas minhas postagens. Acho que a gente tem que ser sempre grato às pessoas e do local que a gente veio. Eu sou da Tijuca, vou continuar sendo da Tijuca. Eu sou carioca, amo ser carioca. É uma pena o Rio de Janeiro ter se transformado no que se transformou. Não estaria triste se no Rio ainda estivesse morando, mas as minhas origens eu não nego nunca. Né? Então, eu ainda quero falar sobre esse dia específico, o dia que Santa Catarina dominou a Tijuca. Ganhamos aí o desafio Santa Catarina versus Rio de Janeiro, ganhamos de 4-1. Jean foi o técnico ali, poxa, fez um trabalho excepcional com a gente. E
Sobre isso, né? Legal. A gente estreitou os laços ali, Ali que iniciou a a gente parceria. buscou conexões, né? Logo em seguida, eu acho que, eu não lembro muito bem, mas acho que o Jean foi ministrar um simpósio em Vitória, eu acho que no Espírito Santo, que era próximo, ou Belo Horizonte, não me recordo muito bem, Espírito Santo, né? Então, assim, o jiu-jitsu, ele é uma fábrica de fazer amigos. Então, assim, independente da equipe, eu acho que você tem que saber entrar e saber sair. Sempre, sempre. Eu acho que isso é o que nos move, assim. Essa conexão, as pessoas... A medalha, ela é maravilhosa. É consequência do resultado de tudo que a gente vem Sim, mas desenvolvendo. tudo que você envolve em relação ao jiu-jitsu Tem muito mais coisa. é muito melhor, é muito maior do que um simples pódio, digamos assim. Desculpa, me chamou bastante atenção, eu comentei com o Rodrigo daquele dia, o carinho que as pessoas tinham na rua por ti, quando tu passava e conversava, né, no ginásio, todo lugar que a gente vai, e eu acompanho tu nas redes sociais também, né, todo lugar que tu vai tem esse carinho, na minha academia todo mundo gosta muito de ti, e eu acho que é um grande exemplo isso, né, porque a galera às vezes fica ali no cenário competitivo, de rivalidade, e tu, compete com o cara, depois tu é amigo dele, tá na academia treinando junto, trocando informação, e é difícil a gente ver isso em outra modalidade, em outra arte, né? O jiu-jitsu é diferenciado nesse sentido, né? E aí eu volto, né, a falar sobre a parte da internet. A internet, ela tem que ser o que acontece na sua vida. Eu vejo pessoas, assim, às vezes postando situações que elas estão sempre nas melhores condições, elas estão sempre vencendo, elas são sempre as melhores. Eu tive uma luta aí que eu estava dominando a luta, era até um aluno do professor Jean, o Flávio, né? E de repente, poxa, ele saiu ali no meu pé. Já imaginei. Fosse no pé. Ele saiu ali no meu pé e quando eu vi, eu já estava batendo, ele levantou, pegou o protetor, jogou na arquibancada. Em momento nenhum eu achei que aquilo foi para mim, entendeu? As pessoas hoje, elas querem, sabe, colocar situações onde não tem. Eu vi que o cara ali estava feliz, Sim. né? E era o momento dele, ele finalizou e tá tudo bem, né? E uma pessoa filmou a luta e eu postei essa luta. E as pessoas vinham no meu direct aí, pô, Eduardo, você vai postar uma derrota? Cara, qual é o problema? Não tem problema nenhum. A vida é sobre isso, gente. Não só de vitórias vive um atleta, não só de vitórias vive um ser humano. Nós temos dias excelentes, nós temos dias medianos e nós temos dias ruins. E que nós possamos dar desculpas em cima das nossas desculpas nos dias ruins. Apenas isso. Então, eu acho que está faltando um pouco mais, né, retratar a realidade na internet. As pessoas buscam pessoas reais. As pessoas buscam conexões reais. É muito fácil você colocar que você foi campeão e 6 meses depois você colocar que você foi campeão de novo. Mas peraí, o Eduardo compete todo final de semana. Cadê aquela competição que o Eduardo não subiu no pódio? Cadê aquela competição que o Eduardo foi medalha de bronze? Eu vejo as minhas conquistas e todo mundo fala assim, poxa, você foi campeão europeu no GUI, né? Fui. Você foi campeão do Roma Open? Fui. Mas as minhas maiores conquistas foi o meu 3º lugar no absoluto do europeu no GUI, porque eu lutei com atletas muito mais pesados que eu, e a minha conquista no Campeonato Brasileiro de 2022, onde eu me sagrei 3º colocado também no absoluto. Então, assim, as pessoas só veem a medalha de ouro. Então, eu tenho muito mais apreço pela caminhada que eu fiz, pelo objetivo, né, pelo propósito até chegar no objeto que é a medalha. Tem muitas pessoas que pensam no ouro a qualquer custo. Sim. Ok, respeito, mas a minha visão é o quão difícil foi para que eu chegasse naquele objetivo.
poxa, cheguei. A medalha foi de ouro? Não, a medalha foi de bronze. Mas foi muito mais difícil do que propriamente a medalha de ouro. E como isso deixa, pelo menos a minha visão, como isso deixa o esporte mais leve, né? A relação entre equipes, academias. Eu vejo que hoje, nosso próprio CT, ele tem colegas de treino que fazem parte de outra equipe, mas falou que o professor, lá não tinha treino todos os dias, ele quer aumentar a quantidade de treinos dele e está treinando com a gente também. Então treina na nossa equipe, treina na outra, né? É parceiro dos dois professores também, né? Ele tem uma equipe principal, mas tem esse intercâmbio. E hoje ele tem 2 famílias praticamente. E os professores, né, muitos já estão entendendo que todos estão para somar, não para dividir ou para conquistar o espaço do outro. Tem espaço para todo mundo, para todas as equipes. Então a gente vê que tem muita parceria hoje. O professor Feijó com certeza tem parceria com outras equipes, você também tem, visita várias. Então é importante ter essa relação. Isso só agrega, só ajuda a evoluir, né? Eu fiquei muito feliz hoje porque eu vejo pela energia, né? Então, eu fui à academia do professor Feijó lá fazer o treino das 11 horas. E aí, assim que acabou o treino, o professor responsável chegou para mim e disse assim, poxa, Eduardo, vem aqui mais vezes. Todo mundo aqui gosta de você. Sua energia aqui é muito boa. Eu sei que você mora longe, mas faça um esforço, vem aqui mais vezes. Então, assim, você receber esse feedback das pessoas, você receber esse feedback de quem está comandando a aula, de quem está gerindo, é uma coisa muito gratificante para mim. Porque no final das contas, como vocês disseram, vão ficar as amizades. Né? Eu não sei mais quanto tempo eu tenho de competidor. Eu hoje, esse ano, eu faço 42, né? Então eu não sei até por quantos anos eu vou continuar competindo. Quero ir até onde eu conseguir, até onde meu corpo aguentar, mas eu nunca vou deixar de praticar jiu-jitsu, eu nunca vou deixar de fazer uma visita a um amigo, seja ele em que academia for. Então, eu acho que se nós tivéssemos esse pensamento, mais pessoas praticariam o jiu-jitsu. Então, o professor, o seu concorrente não é o seu inimigo. Te ajuda. O seu concorrente não é o seu inimigo, porque ele está tendo mais alunos, ele está influenciando mais pessoas, e uma pessoa que é concorrente sua, mas que de repente a sua academia fica mais próximo daquele amigo que faz numa outra academia, vai bater na sua porta. Olha, eu vi a minha amiga fazendo jiu-jitsu, né? Isso acontece muito no jiu-jitsu feminino. Às vezes as mulheres são um pouco receosas para começarem a atividade. Criou-se também a própria turma feminina, que eu particularmente acho isso muito bom. Então, às vezes, as mulheres elas têm isso, né, de começar a atividade só apenas entre mulheres. Acho legal essa iniciativa, né? Você vai influenciar outras pessoas a vir à sua academia, a bater na sua porta. Então, assim, quanto mais academias de jiu-jitsu tiverem, mais a Volk vai vender o boné, a camisa, a bermuda, a hash guard, o kimono, e mais metodologias a BJJ Protec vai vender. E mais praticantes nas equipes, nas academias. E quando que muitos professores antigos, abri uma academia aqui na esquina da minha casa, não acredito, que absurdo, eu vou falar com o líder do líder. Vai modificar o que na sua vida? Um pensamento pequeno. Mude, seja melhor profissional, atenda melhor o seu cliente, porque ele vai bater na sua porta. Tenha uma academia clean, tenha uma academia de fácil acesso. Convide-o para fazer uma aula experimental, dê atenção àquele aluno. Muitas das vezes ele está buscando algo por atenção, porque falta alguma coisa dentro da vida dele. E ele está buscando no jiu-jitsu algo que falta na vida pessoal dele. Então, indague-o, pergunte por que você está aqui no jiu-jitsu, o que te trouxe ao jiu-jitsu, né? E você vai, com certeza, angariar mais alunos.
Legal. Isso Isso que tu falou é legal, que eu via antes, né? Hoje a gente está numa realidade diferente, né? Que eu acho bem bom. Mas antes a gente era muito fechado numa bolha do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu era muito ligado a essa parte competitiva. Então a gente acabava olhando pro atleta de lá, atleta daqui, como um querendo trazer atleta do outro, esse tipo de coisa. Mas trabalhando ali talvez com 1% da população. Né? E eu vejo que hoje, se tem 1% treinando, tem 99% da população para eu explorar de trazer para o jiu-jitsu. Então a galera brigando muito pelos alunos que já estavam no meio, mas sem fazer um bom trabalho para trazer pessoas de fora para o jiu-jitsu, né? E isso está mudando hoje com metodologia, com didática de aula, com academias bem estruturadas, né? Com o jiu-jitsu como ele tem que ser, que é o que a pessoa me perguntou no meu Instagram. Por que o pessoal old school é contra o treino comercial? E eu falei, eu também sou contra o treino comercial, porque parece que você está falando que o jiu-jitsu é competição e o outro treino para todo mundo é um treino diferente. Mas na verdade o jiu-jitsu para todo mundo, que é um treino normal, e o de competição é um treino diferente, né? Então quando a gente usa um termo comercial, parece que está falando de dinheiro, de financeiro, um treino para eu ganhar dinheiro. Mas na verdade é uma aula de jiu-jitsu para eu entregar jiu-jitsu para quem realmente precisa. E aquela aula ali o atleta tem que fazer, e o pai, o empresário, a criança também tem que fazer para aprender jiu-jitsu. E aí o atleta fazer mais treinos, trabalhar repetição, estratégia, outras coisas que ele faz a mais, né? E eu acho que hoje as escolas estão acordando para isso, né? Você vê hoje grandes escolas, grandes redes trabalhando muito mais o lifestyle do jiu-jitsu, né? O pertencimento e realmente o jiu-jitsu como ferramenta de transformação, né? O nosso esporte ele é o mais democrático, Jean. Todas as pessoas que iniciam o jiu-jitsu, elas vão chegar. A maneira como você vai chegar é você que vai dizer. Isso eu estou falando sobre conhecimento, sobre disciplina, sobre comprometimento. Então, se você começar lá na faixa branca, vai ter um momento e que se você continuar, se você perseverar, você vai chegar à faixa preta. E não vai ser o seu professor, não vai ser o seu colega de treino que vai dizer como você vai chegar. Vai ser você. Se você está aberto ao novo, se você no treino quer ganhar o treino a qualquer custo, ou você estar ali no treino para evoluir, para aprender. Então, eu vejo hoje, com 41 anos, Master 3, que todo treino para mim é importante. Que não é o treino de competição, como você falou. Eu não chamo nenhum treino de treino comercial. Chamo treino da noite, treino do meio-dia. Eu, na minha academia, faço dessa forma. Por quê? Você pode ter um faixa preta, você pode ter diversos iniciantes aí, e você, como faixa preta, você tem que se adequar e se adaptar ao faixa branca para que ele evolua. E o treino ele é muito isso. Para que você consiga ter um leque de opções dentro de uma competição, é importante que você faça algo diferente no treino. Porque se você quiser ganhar o treino, você não estará aberto ao novo e, por conseguinte, você não vai evoluir na competição. Então, é muito importante que você entre no jogo do seu colega de treino durante os treinamentos e que na competição você faça com que o seu adversário entre no seu jogo. Essa é a grande diferença para mim, entende? Então, assim, eu vejo hoje o jiu-jitsu, independente do horário, independente das pessoas que estão ali no treino, eu consigo aprender muito mais com eles do que eles comigo. Então, essa diferença é que me faz todos os dias voltar para o tatame e falar: algo de novo eu vou aprender. Pô, que legal, esse é um mindset, né? E, professor, como é que tá agora, né? Você recém-faixa preta, que nem a gente falou, competindo direto, né? Vem de 2 competições, o tempo foi bem curto para a gente conseguir encaixar esse podcast. Como é que tá aí esse teu planejamento de competições, essa vibe agora? Quais são os teus objetivos na competição de jiu-jitsu? Então, eu estava até brincando hoje, eu fiz as contas ano passado, eu ganhei 8 Opens,
peso absoluto com e sem kimono. Assim, tive um ano de 2022, meu último ano na faixa marrom, maravilhoso. E eu tô sentindo muito essa chegada na faixa preta. Eu ganhei 7 Opens sem kimono e com kimono eu não consegui ganhar nenhum. E dos 14 ou 15, 14 Opens que eu disputei, contando agora o Campeonato Sul-Americano de kimono, 3 Opens eu perdi na final por decisão do árbitro. Então, assim, tá faltando alguma coisa que eu preciso encaixar. E o faixa preta não é uma linha reta. Você não vai estar sempre se mantendo em alto nível. Vai ter sempre alguém que vai estar treinando melhor que você, vai estar vão ter dias que não são dias bons. E qual é o meu conselho? Se eu tivesse que dar um conselho para mim mesmo, é perseverar. Então, eu tenho esse final de semana em Curitiba, no outro final de semana eu já luto o Sul-Americano no Gui, no Rio de Janeiro, faço o Roma Open junto com o Europeu no Gui, início de novembro faço o Lisboa Open, volto, BJJ Pro em Curitiba, e aí eu quero lutar o Internacional em São Paulo, junto com o Mundial da CBJJE, que esse ano os faixas pretas lutam numa quinta-feira, e terminar a temporada em Camboriú, que seria o último campeonato da CBJJ no ano de 2023. E quem sabe essa medalha de ouro de kimono ela possa chegar. Pô, é muita competição, né? É muita competição. E como é que é o teu mindset para competição, né? A gente vê muita gente falando do preparo mental, de nervosismo, de ansiedade. Como é que tu trabalha o teu mental para competição? Olha, antigamente eu sofria um pouco, assim, uma ansiedade e tal. Então, como eu vim da arbitragem de futebol, né, eu sempre tinha aquele frio na barriga quando eu sabia da escala. Então, por incrível que pareça, eu sinto frio na barriga quando saem as chaves. Né? Aquela quinta-feira que antecede a competição, eu quero ver como é que tá a chave, se eu tô de baia, se eu tô com quem eu vou lutar. Esse frio na barriga acontece na quinta-feira. Mas quando chega o final de semana, quando chega a competição, eu sou bem tranquilo, né? Eu luto para me aperfeiçoar. Eu não me aperfeiçoo para lutar. Então, eu carrego isso comigo. Então, eu tô no jiu-jitsu, lógico, objetivando o máximo, mas eu quero competir para me tornar uma pessoa melhor. Eu não posso fazer o caminho inverso. Eu não quero e não busco ser uma pessoa melhor para competir. Isso eu não quero. Eu quero que através das competições de jiu-jitsu, através do jiu-jitsu, eu, Eduardo Cordeiro, me torne uma pessoa melhor. Esse é o meu propósito. Então, eu chego nas competições sempre com muita alegria, sempre procurando cumprimentar as pessoas, sempre feliz por estar aí. Afinal de contas, eu escolhi estar ali, não fui obrigado a estar, né? Então, sinto mais o frio na barriga quando vejo aquele momento da chave. Mas a competição em si é sempre um privilégio estar saudável para que eu possa dar o meu melhor ali naquele momento. Isso acontece muito, né? Esperar um momento ideal para se jogar no campeonato, um momento ideal. A gente nunca vai estar no momento perfeito, né? Nunca. E acontece isso muito com os pais de hoje em dia, infelizmente. Né? Às vezes eles não querem fazer um mínimo de um esforço para que a criança ela participe, ela esteja numa aula, né? A logística. Poxa, mas faz um esforço. Leva seu filho para lutar, não precisa ser com o Eduardo, não. Pode ser com a academiazinha lá perto da sua casa, que você vai pegar menos trânsito. Mas não deixa o seu filho, não deixa a sua filha perder esse momento da vida, não.
porque só vai ter 5, 6, 7, 8 anos uma vez. Se você deixar que esse momento passe, ele vai perder lá na frente por experiência. É a mesma coisa que você tirar uma criança da escola um ano, mas não, esse ano eu resolvi tirar um ano sabático para o meu filho, ele vai aprender comigo em casa. Não, a escola é Aprende importante. muitos valores, né? Muita coisa importante. A escola é importante não só para o conhecimento, para você viver em sociedade, para você aprender a viver em comunidade. Saber lidar com a frustração. E o jiu-jitsu é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eu puder dar um recado hoje para os pais, assim, se esforcem. Vejam a melhor escola, vejam a escola que mais se adequa aos seus ideais, ao seu perfil de pai, de mãe, e não deixe qualquer que seja a fase da criança passar. Ah, eu sou contra que meu filho participe de competições com 7, 8, 9, 10 anos. Eu acho que só a partir dos 12 ele tem que começar a pensar nisso, porque você está frustrando ele em determinados momentos. Ok, ele não precisa participar de competição, se assim for o seu desejo, mas ele é de fundamental importância que ele tenha esses valores do jiu-jitsu. Isso vai formar o caráter dele, né, a pessoa. Eu tenho um exemplo em casa. O meu filho mais novo, ele tem 5 anos e ele tem uma dificuldade muito grande de se aventurar em algo novo. Então, eu vejo que ele tem características boas, assim, ele tem um bom entendimento corporal e tudo mais, só que ele não queria fazer jiu-jitsu porque ele tinha talvez vergonha, uma dificuldade de fazer a primeira aula. A partir do momento que ele começou a fazer, eu incentivando, falando para ele treinar e de alguma forma levando ele junto comigo, ele começou a treinar. Hoje ele está apaixonado. Pediu kimoninho novo semana passada, chegou e, cara, tá adorando jiu-jitsu. Ele disse que é o esporte que ele mais ama agora. Então tá treinando 2 semanas. E o mais velho também demorou para começar, hoje ele adora. Então é difícil, a criança muitas vezes vai preferir estar jogando videogame, vai preferir estar em casa, vendo um desenho debaixo da coberta. Só que a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, a gente tem a obrigação de direcionar a educação. Então, o não fazer para a criança ele sempre vai ser melhor do que o fazer algo. Então não se trata, assim, desculpa eu usar esse termo, mas existem coisas que são negociáveis com a criança e existem coisas que são inegociáveis. Na minha concepção, a arte marcial, o jiu-jitsu, deveria, para as famílias, ser algo inegociável, pelo retorno que ela traz para as crianças, né? Mas a gente pega o histórico dos casamentos de uma maneira geral, né? Você pega na década de 60, 70, existiam casamentos longos, onde pai e mãe conversavam um pouco sobre a educação da criança, não se existia muito conhecimento. Aí depois passou-se a ter muitos divórcios, que é uma coisa natural. Hoje, você está bem com uma pessoa e não é porque o amor acabou que você vai negligenciar a educação do seu filho. Mas as pessoas ainda conversavam sobre a educação dos seus filhos. O que eu vejo hoje em dia é uma competição entre pai e mãe. Quem você gosta mais? É melhor ficar com o papai? É melhor ficar com a mamãe? acaba sendo mais infantil que a criança. E né? aí acaba tendo uma situação de que a criança também compete com o pai e com a mãe. Se a criança vê que o pai e a mãe gostam que a criança pratique aquela atividade, ela joga com o pai e com a mãe. Ah, se você não me der isso, eu não vou ao jiu-jitsu. Se você não fizer aquilo, eu não vou ao jiu-jitsu. Porque você vê um brilho nos olhos do pai e da mãe. E aí, esse pai e essa mãe são influenciados por uma criança que não sabe o real valor da arte marcial, né? Então, eu acho que muito mais importante que a gente passar isso para as crianças, somos nós, professores, passarmos essa importância para os responsáveis. Porque nós, como professores, às vezes solucionamos problemas que nem o pai nem a mãe conseguem. Até o Guilherme Mendes, né? Ele publicou, não sei se vocês viram,
publicou não faz muito, faz acho que poucas semanas ou meses, que o pequeno dele também treina todos os dias, e daí perguntaram na caixinha de pergunta, e se ele não quiser ir treinar, ele pode faltar ou não pode? Daí ele disse, não, ele tem que ir. Meu filho tem que ir, tem que aprender os valores, entender os valores do jiu-jitsu, né? A questão de disciplina, de perseverança, de aprender a lidar com frustração. Então ele falou algumas coisas nesse sentido que eu achei bem bacana, assim. Às vezes é uma opinião que gera bastante controvérsia, ou é bem polêmica, mas é um posicionamento que eu respeito bastante. Você vê o caso dos Emirados Árabes, né? O filho do Sheik começou a praticar o jiu-jitsu, e aí se fez bem pro meu filho e faz bem pro meu país. E há 10, 12 anos atrás, começou-se a se contratar muitos professores brasileiros, né? E hoje, em diversas instituições dentro do país, o jiu-jitsu é obrigatório. Nas escolas, né? Matéria obrigatória. E aí não é só nas escolas. Eu tenho amigos que trabalham dentro do Exército. Também. Né? Então você tem uma disciplina dentro do Exército que você tem que cumprir uma determinada hora, né? Para que você possa se formar. Então o país hoje, você não vê um grande árabe competidor, né? Eu não conheço um nome forte no... Ainda, talvez. Ainda, não temos. Mas nós temos um país que entendeu o propósito do jiu-jitsu. E hoje você vê que eles colhem frutos. Né? Hoje existe uma dificuldade maior em contratar professores brasileiros, porque eles já estão formando seus próprios professores, baseado nos valores do jiu-jitsu que foram trazidos pelos professores brasileiros. É verdade. Então, assim, mais um motivo de que a competição ela não é tão importante quanto a prática. Você não tem um nome forte árabe, né? Você não tem um nome forte dos Emirados Árabes Unidos, entretanto, você tem um país que se adequou e entendeu os objetivos da prática do jiu-jitsu. Professor, a gente falou um pouquinho sobre as suas perspectivas e seus objetivos com a competição, e do ponto de vista também hoje, Eduardo Cordeiro, empreendedor, como é que tá teus projetos aí, a tua academia, e o que você... Hoje a gente está muito alinhado com a Volk, né? Então a gente está abraçando alguns projetos aí que infelizmente eu não posso passar. Não pode soltar spoiler aí da gente. Não posso soltar, infelizmente, né? Um corte aí pra gente. Mas nós temos hoje já um café da Volk, muito bom. Mas lá em Balneário? Não. É um café produzido pela Volk. Né? A Volk ela é uma marca que entende que ela tem que ser 100% voltada para o jiu-jitsu. Se você for a Volk e quiser um kimono de Taekwondo, eles não têm. Eles têm toda a linha lifestyle. Eles trouxeram o café para vincular ao Eles trouxeram, exatamente. Eles têm um café próprio, né? Então tudo... O melhor pré-treino que tem. E tudo que seja benéfico, né? Para os atletas, para os amantes do jiu-jitsu, a Volk vem trazendo. Então eles estão com uma linha de camisas de lifestyle também muito boa, né? Estão produzindo também agora, estão entrando na linha de óculos, né? Então eles estão com alguns produtos aí que em breve eu não vou soltar. A Nike lançou recentemente um tênis para a comunidade do jiu-jitsu, não sei se chegou a ver. Eu soube por alto, mas não vi ainda. Não viu? Eles lançaram um tênis que o cardápio tem os graus e tem as cores do jiu-jitsu. Que legal. E, eu achei isso muito legal porque são grandes empresas que começaram a olhar para o jiu-jitsu, né? E a Volk já é uma empresa do jiu-jitsu, mas olhando para fora e fortalecendo o lifestyle do jiu-jitsu, que é algo que a gente vem falando há muito tempo, né? O jiu-jitsu é um lifestyle, é uma irmandade, uma cultura muito forte, mas as pessoas ainda, quem está de fora ainda não entendeu isso tão claramente, né? Mas pelo que a gente percebe, está começando a entender agora, né? E a Volk, ela tem diversas parcerias, né? Ela tem um trabalho social também muito bom, e agora, né,
Tô falando de produtos que já estão à venda no site, tá, gente? Por favor. A parte dos óculos aí, pô, sensacional. Vem com a marca, com a sua faixa aqui na lateral, né? Então, faixa roxa, faixa azul, o óculos que você quiser. Tem aí na haste aí a corzinha da sua faixa, né? O café da Volk, eu tive agora lá, trouxe um para mim, né? Volto agora em outubro, pô, tô apaixonado pelo café, então assim, como a BJJ Protec, ela começou num foco, né, na parte digital, ela entendeu que ela deveria se expandir, né? No início, a metodologia, digamos assim, da BJJ Protec não era algo que estaria entre a principal demanda, e hoje vocês entenderam que ter uma metodologia é de fundamental importância. Então, todo e qualquer negócio que não entender que precisa se reinventar, ele vai estar fadado ao fracasso. Então, é muito importante que existam pessoas que olhem de fora, né? Eu dou sempre aquele exemplo da padaria, né? O cara tá ali no caixa da padaria trabalhando de, sei lá, 6 da manhã até as 8 da noite, mas ele nunca experimentou sair do caixa da padaria, atravessar a rua e olhar até pro letreiro dele e ter 15 minutos assim, poxa, se eu fosse cliente, eu compraria pão na minha padaria? As atendentes são atendentes boas? O meu produto é de qualidade? Porque uma padaria foi-se o tempo que só vendia pão. Sim. Você tem que ter, hoje, você tem um mini mercado ali dentro. Então, a pessoa às vezes entra numa padaria atrás de uma água tônica, digamos assim. Então, será que eu tenho esses produtos para oferecer? Então, eu acho que o jiu-jitsu e tudo que vem envolvendo o jiu-jitsu, ele está caminhando a passos largos. Hoje, né, eu vi um material muito bem colocado do professor Rodrigo Cavaca, que diz que 40% da receita da academia dele é oriunda de produtos, não é de mensalidade. Então você tem o chaveirinho, você tem o kimono, você tem o chinelo, você tem a camisa, você tem o caderno, você tem o pendrive, você tem... A galera quer se vestir, cara. Uma série de coisas que você pode agregar dentro da academia. E as pessoas não conseguem visualizar isso ainda, né? Então, eu acho que futuramente não estará mais no mercado aqueles professores que não se adequarem, não se atualizarem nesse ponto. Ó, Esse é um... Eu ia dizer, galera, vocês já sabem agora, ó. Tomem café da Volk e estudem jiu-jitsu na BJJ Protec. E esse é até um ponto legal do que tu colocou lá anteriormente, né? O professor sai da aula, tem que planejar a aula, montar, estruturar tudo, estudar ela para ministrar bem. E ele tendo a metodologia pronta, só replicar a aula, sobra mais tempo para ele olhar esses outros pontos, né? De produto, de organização, de estrutura, que é importante, né? Que às vezes a gente está tão mergulhado no processo que não consegue ter esse olhar de fora que tu falou aqui. A gente acaba não aproveitando bem o nosso tempo, né? Você teve lá no meu espaço, é um espaço muito bom, mas as pessoas precisam saber que ele existe. Então, estava faltando uma lona na porta, não foi suficiente, nós temos que iluminar a lona. Estava faltando a parte digital, nós temos que colocar ali que localização, Espaço Volk Santa Catarina. Né? Nós temos o cupom Espaço Volk SC, que as pessoas compram os kimonos, compram os produtos da Volk com 10% de desconto. Então, mesmo que você não treine no Espaço Volk, você pode usar o cupom para que você compre os produtos da Volk com 10% de desconto. Então, assim, falta muita coisa que, se você não tiver um olhar clínico para isso, acaba passando despercebido. E aí um aluno deixa de frequentar o seu espaço por um mero detalhe. Eu hoje não tenho uma academia de visibilidade, as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo dentro. Mas é muito interessante, muitas das vezes,
que você tenha algo numa rua ou numa localização boa, onde as pessoas estejam do lado de fora vendo, porque aí você vai provocar aquele desejo da pessoa de estar no meio, né? A sua academia, ela não funciona dessa forma. Entretanto, Jean, você faz muito bem essa parte do digital. Então, a pessoa que vê o Jean dando aula, a pessoa que vê a academia, o tatame do professor Jean Feijó cheio e a forma como você disserta aquela posição, a forma como você transmite o conhecimento, faz com que a pessoa deseje ter aulas com o professor Jean. Então, isso é muito importante. Então, não basta só você ter um endereço, não basta você ser de uma equipe forte, é importante você aparecer, é importante você mostrar, é importante que as pessoas conheçam quem é o Eduardo Cordeiro, como funciona a equipe Aurum, quem é o professor Jean Feijó, quantos professores o professor formou, plataforma BJJ Protec, o que ela oferece? Cursos, não só cursos, ela oferece uma metodologia, ela tem mensalidades que você pode ter acesso a conhecimentos. Você não só vai entrar numa plataforma simplesmente para comprar um curso, você tem ali informações quase que diárias que estão dentro desse pacote, dentro desse combo. Então é muito importante, seja o segmento que for, você ter essa diferenciação. Isso que vai trazer o cliente e vai ajudar a mantê-lo com você. Pô, legal. Que aula, hein? Que aula, hein, doutor? Professor, Feijó, mas você gostaria de complementar com alguma coisa, professor? Cara, não, só agradecer mesmo a tua presença aqui, tua amizade, né, cara? Essa parceria que a gente tem de tanto tempo aí, uma honra ter tu aqui com a gente. E aí, se quiser deixar um recado pra galera que quer acompanhar teu trabalho, quer conhecer o Espaço Woke, pode ficar à vontade aí. O Espaço Volk fica na Praia dos Amores, que é o último bairro aí de Balneário Camboriú, né? Mas quem mora em Itajaí também é de fácil Pessoas que acesso. estão de passagem, tudo é... Pessoas que estão de passagem, né? Nós temos um endereço no Instagram, que é Espaço Volk SC, né? @Espaço Volk SC. Nós temos aulas de segunda a quinta, né? E fazemos um treinão aberto aos domingos, que não tem competição, justamente para que as pessoas de outras equipes se encontrem. Eu entendo que nós temos uma quantidade muito grande de domingos por ano e que se você treinar, você não precisa fazer todo domingo, né? Mas se você pelo menos treinar metade dos domingos do ano, você já vai ter feito de 23 a 25 aulas a mais. E isso pode ser um diferencial se você quer buscar um objetivo. Então, hoje a academia está de portas abertas e será um prazer receber, seja quem for, tiver de passagem. Teremos também o Camboriú Open, uma oportunidade aí também para quem vier a Balneário Camboriú conhecer o espaço. E, enfim, meu Instagram pessoal, Cordeiro Edu, né? Qualquer dúvida que as pessoas tenham, só mandar um direct que eu respondo a todo mundo. E essa conexão com o público é muito importante, né? Você não deixar de responder a ninguém. Acho que isso é o diferencial. Com certeza. Professor, muito obrigado mais uma vez. Você é sempre bem-vindo aqui. Espero você logo de volta. Então a gente está com um projeto, a gente já deu um spoiler aí, que o professor vai estar fazendo com a gente. Muito birimbolo. Muita cambalhota, né? Isso rendeu, hein, cara? Isso viralizou. Eu quero dar uma explicação, porque até agora eu não dei... Não, até agora eu não falei sobre isso e as pessoas brincam na internet. Primeiro, eu não estou chateado com nenhuma brincadeira, com nenhuma página. O pessoal veio me perguntar, pô, mas você não está chateado com o Henrique lá da Saga do Faixa Branca? Não. Você não está chateado com o Jiu-Jitsu Brasil? Não. Você não está chateado com o Gabriel da Volk? Não. Pessoal, ali eu estava desesperado, faltava 1 minuto e 20.
Eu já tinha treinado com ele quase que a semana toda, com o meu adversário. Eu fiz o camp no Rio de Janeiro. E ele é um grande professor de luta livre, né? E ele meio que mais ou menos sabia meu jogo e eu também sabia o jogo dele. Estava perdendo de 2-0 e tentei fazer algo aí para que eu passasse a guarda dele, mas eu fiz de uma forma completamente aleatória, acabou virando um meme ali, mas foi mais ali na parte do desespero. E tá tudo bem também se as pessoas brincarem, se as pessoas julgarem. Na verdade, viralizou, nós estamos aí para isso, né? A pessoa que não quer, a pessoa que teme estar em público, falar em público, ela tem que buscar uma outra atividade profissional que ela não esteja diretamente ligada ao público. E, como eu disse, né? Venho da faixa marrom, vou fazer ainda 10 meses de faixa preta. Estava numa chave aí extremamente difícil, meu adversário muito bom, e tentei algo que viralizou e simplesmente não deu certo. E bola pra frente. Ali para aprender, que nem você falou, né, professor? Esse final de semana eu tenho outras competições, aquilo passou, e vamos buscar mais experiências. Maravilha, e bacana a tua postura também de entrar na brincadeira. Eu vi que tu comentava em todas elas, estava na brincadeira também, pô, isso é muito legal. Muito legal. Pessoal, brigadão aí todo mundo que acompanhou esse podcast, essa fera aqui. Logo vai ter instrucional dele aí com a gente. Esperem e estudem jiu-jitsu, estudem com a BJJ Protec. Obrigado, galera. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Não está sendo visto aqui, mas é o nosso editor-chefe aí. Obrigado a todos que puderam assistir aí a esse podcast. Tamo junto, galera. Nossa.